Olá, queridos, boa noite. Eu sou Maurício Sá, o pai do Lucas, e eu queria passar aqui hoje, no Dia Mundial das Doenças Raras, né, dia 28 de fevereiro. Eu queria, como o pai de uma criança rara, né, que é o nosso Luquinhas, eu queria poder trazer uma palavra e coisas que no meu coração eu já tenho levado, assim, né, já tenho guardado e queria compartilhar um pouquinho com vocês, né. É, a doença rara em si, ela é algo que mexe com a gente, que muda muita história, mas eu queria primeiro trazer uma palavra de Deus acerca de toda essa situação, que eu sempre carrego essa palavra no meu coração, entendendo essa palavra como algo profético nas nossas vidas, naquilo que nós recebemos de mais precioso, que foi o Luquinhas, né? E essa palavra está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele vai dizer que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, o seu chamado. E no verso 29, eu vou ler aqui para vocês todo o trecho, né, na NVT, na nova versão transformadora, uma palavra que eu espero que edifique muito o teu coração, que ele venha trazer graça sobre sua vida, falando sobre essa questão dos raros, e eu queria poder compartilhar algo muito especial para vocês. Então, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28, ele vai falar assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro, primogênito, entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, os justificou, e depois de declarar os justos, lhe deu a sua glória, né? Ou seja, os glorificou. E dentro dessa palavra, por que eu trago essa palavra do apóstolo Paulo, né, que vem falar de tantas coisas maravilhosas nesse capítulo 8, sobre a glória futura, sobre as coisas que acontecem, né, sobre a criação, sobre o Espírito Santo de Deus. Mas no meio dessa palavra, esses versículos eles chamam a atenção por um propósito muito maior. Porque por vezes as pessoas questionam por que, né, meu filho, por que essa condição, por que essa situação. E quando eu entendo, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra, quando eu entendo que o Espírito Santo, quando o Senhor nos chamou, nos predestinou, e assim como ele fez isso, ele também preparou e predestinou o Lucas para nós, como pais, ele nos deu um propósito. E tudo coopera conforme o propósito daqueles que andam conforme o seu propósito. Então, aquilo que poderia ser um sofrimento, aquilo que poderia ser uma dor, e eu não quero aqui dizer que não tenham momentos de dor, momentos de angústia, até alguns pontos que eu quero compartilhar acerca disso nesse dia muito especial, mas eu quero poder trazer a alegria e a dádiva de poder ser pai do Lucas. Eu sei que a Ellen, como mãe, tem o mesmo sentimento de ser a mãe do Lucas. E nós temos a alegria de ser os pais do Lucas, mesmo com todas as debilidades, com suas necessidades específicas, especiais, mas nós amamos o Lucas de todo o coração e entendemos que há um propósito muito maior. Como assim, Maurício? Porque quando eu não entendo o Senhor, quando eu não entendo a sua graça sobre nós, e quando eu não entendo aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, eu vejo aquilo como um problema, eu vejo aquilo somente pelo aspecto da dor, eu vejo a situação do Lucas pelo aspecto humano, e por coisas que nos tiram a visão daquilo que Deus está fazendo no entorno de tudo isso. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, quando eu entendo o Senhor, quando eu entendo que eu sou um filho que anda debaixo do propósito de Deus, eu entendo também que no meio desse processo,
há algo muito maravilhoso, algo sensacional, algo incrível que acontece no meio disso tudo, que é a graça que Deus nos permite de estar em lugares, de estarmos em situações, de vivermos situações que vão além do que só a doença do Lucas, mas é de conhecer pessoas, de estar em lugares, de conviver com famílias que vivem a mesma dor, e podemos chegar para essas pessoas, podemos compartilhar um abraço, a gente pode dar um carinho, a gente pode declarar uma palavra de amor, a gente leva Cristo no meio desse processo, e isso é maravilhoso demais. Então, nesse dia tão especial, um dia que as pessoas declaram que é o Dia Mundial das Doenças Raras, como pai de raros, eu quero dizer para vocês, aqueles que são pais assim como nós, aqueles que vivem essa realidade, eu quero dizer para você que você tem algo muito especial. E vai muito além do que a vida somente do seu filho, das lutas que você tem ao entorno dessa situação, as coisas que acontecem no entorno disso, mas você tem a oportunidade de ser bênção, de ser sal, de ser luz, de ser uma pessoa que vai trazer um pouquinho de alegria, um alento, um abraço, um carinho, uma refeição, um sorriso na vida de famílias e de pessoas que precisam de viver essa realidade. Então você tem a oportunidade de poder partilhar o que você tem de melhor que está em você. Desde o começo nós entendemos isso na vida do Lucas. Entendemos que o Pai, ele traz ao nosso coração, e ele trouxe ao nosso coração uma verdade e nos diz de uma forma clara: eu estou cuidando do Lucas. Então olhe ao seu redor. E Deus tem nos dado a oportunidade de olhar ao redor, de ver pessoas, de ver famílias, de ver situações, de ir a lugares e em ocasiões onde nós não estaríamos se não fosse a situação do Lucas. Mas no meio disso tudo, como pai de raro, né, como eu e Ellen vivemos essa realidade, eu queria poder trazer algumas coisinhas que também estão no nosso coração e no meu coração, e eu queria poder compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem no meio dessa jornada, coisas que não são tão assim, né, legais, mas eu queria poder dar um direcionamento, porque no entorno de tudo isso que a gente vive, desse propósito, a gente vê também e convive com várias situações, com várias pessoas. A gente já passou por várias situações que a gente ri muito disso tudo, mas a gente sabe que Deus tem derramado graça, misericórdia. Agora, tem coisas que a gente, eu me sinto na responsabilidade de poder compartilhar algo que é muito importante. Você que conhece uma família, você que convive com uma família, você que tem contato com uma família, famílias de crianças especiais, ou vê essa situação, tem algumas coisinhas que eu queria poder trazer ao seu coração com muito amor e com muito carinho, mas que são importantes até nesse dia em que a gente fala sobre as doenças raras, sobre as pessoas que são portadoras ou que têm entes queridos que são portadores de doenças raras. Então, eu quero trazer primeiro, né, as coisas que eu entendo que elas podem ser evitadas no meio desse processo. É um cuidado que você pode ter no meio desse processo. Então, o primeiro cuidado que eu trago aqui nessa noite é: tenha cuidado nas coisas que você vai dizer para essa família, que no meio do desespero, no meio daquela situação de querer ajudar, você pode trazer algo que talvez está ali no seu coração e que, por vezes, você pode até confundir aquilo como assim: eu preciso falar isso para essa família, sabe? Nós já ouvimos várias coisas e várias situações do tipo: Maurício, eu estou sentindo no meu coração que é para vocês desistirem e entregar para Deus. Eu estou sentindo no meu coração que vocês devem fazer assim, assim. Eu sinto no meu coração que vocês precisam orar mais e fazer o caminho assim, assim, de ir em tal lugar, X, Y, Z. Querido,
Entenda que às vezes o nosso coração ele é enganoso, né? Se Deus nos deu uma bênção, uma dádiva de viver tudo isso com Lucas, não sou eu que vou ter o controle de falar assim, Lucas vai, Lucas vem. Pelo contrário, eu como pai, como a Ellen como mãe, por várias vezes nós já falamos e declaramos isso para o Senhor, de dizer, olha, pai, o Lucas é do Senhor, nós entregamos ele a ti, o Lucas é teu, ele não é nosso. Então, no meio desse processo, nós entendemos que a gente tem um compromisso, a gente tem como é que eu posso te dizer, um propósito no meio disso tudo, em que entendemos que é muito maior do que somente uma vontade, sabe? Algo que eu gostaria que acontecesse. Mas o Lucas é do Senhor, gente. Ele não é nosso, sabe? Dizer coisas às vezes que estão no coração, sabe? Sem ter o devido cuidado de orar, de ter esse carinho, de buscar o Senhor. Querido, você pode trazer, talvez até para uma pessoa que não tem entendimento, um peso, sabe? Já ouvimos situações, por exemplo, né, de pessoas, olhem a vida de vocês têm que ver, tem algum pecado, tem alguma coisa. Ô, querido, Evangelho de João, capítulo 9, quando os discípulos questionam sobre a vida de um rapaz que era cego, e fala, quem pecou? Foi ele, foi seus pais? E o Senhor diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele é assim, desde a sua nascença, já era um homem, sabe? Evangelho de João, capítulo 9, ele vai falar sobre isso, e ele fala, olha, ele é assim para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. E aquele homem é curado, e tem todo o enredo daquela história, uma coisa linda, porque havia um propósito. E as pessoas às vezes não entendem isso, que acham assim, não, se está doente é porque tem alguma coisa errada, se está doente tem alguma coisa complicada. A gente entende que há um mundo espiritual, uma série de coisas, mas também há propósito em todas as coisas. E tudo vai cooperar. E de alguma forma, o Senhor ele vai manifestar, ele vai fazer algo lindo no meio de todo esse processo. Então, queridos, a gente confia no Senhor, na cura do Senhor, no propósito, na palavra dele, que ele já liberou essa palavra, mas o tempo dele, no kairós do Senhor, essas coisas vão acontecer de uma forma linda, e a gente entende que o kairós do Senhor, ele é perfeito, é o tempo dele, e por isso, queridos, coisas desse tipo, elas só vão trazer peso no coração, um peso desnecessário de uma família que já vive um sofrimento de todo um processo, por mais que a gente entenda o propósito, mas há situações que a gente entende que são dolorosas no meio disso tudo. Somos humanos, se a gente for parar para pensar, né, o que você gostaria de ver hoje no seu filho, humanamente falando? Eu queria ver o Lucas correndo, brincando, fazendo uma série de coisas. Eu queria ver o Lucas vivendo tudo que uma criança de 5 anos e meio pode viver, mas eu também me alegro no Senhor por entender que meu filho é uma bênção, que meu filho é maravilhoso do jeito que ele é. E no meio desse processo, queridos, eu posso ver graça, eu vejo misericórdia do Senhor, eu vejo que Deus tem feito coisas lindas em toda essa caminhada. Então, no meio disso tudo, Deus nos permite chegar a lugares onde eu não iria naturalmente, sabe? Dentro de UTIs, hospitais, de clínicas de reabilitação, de lugares onde você vai, onde o ambiente respira coisas pesadas, coisas ruins, mas a gente tem a oportunidade de levar alegria e vida nesses lugares, em que se não fosse a condição do Lucas, eu não teria como fazer, não teria como chegar. Então, cuidado na hora de falar algo nesse sentido, porque você pode ferir, porque você pode trazer um peso desnecessário, mas o que você pode fazer então para poder ser diferente? Eu não quero trazer só o ponto do cuidado, mas eu quero trazer a solução. Ore, peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração e tragam palavras que verdadeiramente vêm do Senhor, traga coisas que você pode falar, que são coisas que vão ser bênção. Então, se não tem nada a dizer,
que digamos assim, que seja útil, né? Porque a gente ouve de tudo, desde, dá canja de galinha pro menino que o menino vai ficar bom, faz esse tipo de receita aqui que vai dar certo. Não, gente, olha, vai o doutor fulano de tal, ele é maravilhoso, ou então dá o remédio X, PTO e tal. Cara, pode ser que deu muito certo para uma ou outra pessoa, mas uma doença rara, por exemplo, igual o do Lucas, né? O sexto caso no mundo, primeiro no Brasil. Quantas pessoas vão ter, às vezes, uma receita pronta para isso? Não tem, né? Não tem. Então, assim, pode ser que aconteça e tal, e aí o que eu vou fazer? Eu vou agradecer de todo o coração, mas a gente entende que tem situações assim, sabe? Eu estou trazendo um exemplo, mas tem coisas que são, assim, até engraçadas, cara, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente recebe, e a gente abençoa a vida dessas pessoas por entender que a intenção do coração é abençoar, mas tome cuidado, cuidado, porque você pode às vezes falar isso para uma pessoa que vai entender isso mal, que vai ferir mais o coração. Então tenha cuidado na hora de compartilhar ou falar certas coisas para a família de uma pessoa. Maurício, então o que eu devo fazer? Diga que está orando, diga que, né, que está ali à disposição para alguma coisa. Diga que você, olha, conta com a minha oração e com a ajuda de alguma maneira que eu puder ajudar. Né? Eu estou aqui com você, nós vamos guerrear junto, vamos batalhar junto, sabe? Não seja aquela pessoa que vai trazer um fardo mais pesado, mas seja aquela pessoa que vai tornar o fardo dessa caminhada um fardo mais leve, ainda que seja com uma palavra afável, ainda que seja algo que vai trazer um alento ao coração. Não precisa ir num outro extremo, de também falar, olha, enfim, de coisas que são irreais, que às vezes você está falando só na sua emoção. Mas se você tem algo mesmo que Deus trouxe ao seu coração de verdadeiro, e eu falo que isso já aconteceu várias vezes conosco também, de pessoas falarem, olha, eu tive um sonho muito especial, eu tive uma palavra de Deus muito especial para o coração de vocês, o Espírito Santo me falou assim, dessa maneira. Querido, compartilhe isso, compartilhe, sabe? Ore por essa família, ore por essas pessoas, clame ao Senhor pela vida dessas pessoas, sabe? Dessa família, dessa criança especial, desse filho, dessa filha, ou dessa pessoa que precisa dessa oração, ou dessa família que vive essa realidade. Então você tem mecanismos que você pode fazer de uma forma diferente, ao invés de, às vezes, com uma palavra trazer um peso, né? Ou insistir com uma coisa, sabe? Né, tem coisas que as pessoas falam, mas pega e faz assim, faz assado, é só levar o menino em tal lugar e tá tudo resolvido. E às vezes o processo é tão difícil, né? Não, você tem que colocar na justiça agora e tudo vai se resolver. E às vezes você sabe que a justiça ela é morosa, não é um negócio que vai resolver com varinha de condão, que vai levar tempo, né? Então assim, sabe, queridos, tenham sempre esse cuidado, o cuidado das receitas prontas, das coisas imediatistas, que às vezes não acontecem da mesma maneira com essas pessoas, sabe, querido? Tenha cuidado, tenha cuidado. Você pode trazer uma palavra que vai abençoar, e você pode trazer uma palavra que vai trazer constrangimento, peso, tristeza ao coração de uma família que já vive uma realidade bem diferente. Então tenha cuidado com isso. Outro cuidado que eu quero trazer, queridos, não prometa coisas que você não vai poder cumprir, sabe? No meio desse processo, a gente vive situações assim extremas, coisas que a gente compartilha da nossa vida, e às vezes a pessoa, no ímpeto de querer ajudar, ela, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu tô contigo, tô com vocês, nós vamos ajudar dessa maneira, o caminho vai ser assim, e de repente a pessoa some, ou não faz, ou não cumpre, né? ou simplesmente não. Às vezes não depende da pessoa e a gente entende, mas aí o que a pessoa faz? Simplesmente deixa de lado, ou então bota aquilo lá na última listinha de prioridade, porque ela tem a vida, ela tem uma série de coisas, ela tem uma rotina agitada.
Só que, queridos, aí eu trago o cuidado e eu trago o caminho, né? O que você pode fazer de diferente? Ao invés de prometer algo que você não vai poder, ou, por exemplo, tem algo que você já está vendo e não pode, e não depende de outras pessoas, querido, primeiro, se depende de outros, traga um retorno para essa família. Sabe por quê? Porque do outro lado tem uma família que está esperando uma resposta. Uma família que às vezes aquilo é um sopro de esperança numa condição crítica. Nós temos um caso extremamente raro dentro da nossa casa, e aí quando a pessoa sopra algo que pode ser uma promessa que vai falar assim, cara, há um caminho, porque é uma família que está esperando e vendo o filho piorar e vendo o filho, sabe, tendo regressões ao longo do tempo, e aí você joga uma promessa ao ar de coisas que você sabe que aquela família precisa, e de repente você some, de repente você não responde mais. Então o que você pode fazer diferente? Dê algum retorno, responda essa família. Ou então, se você vê algo que assim, opa, peraí, eu não tenho nada estruturado, então não vou prometer nada. Ou não prometo, se você der a palavra de algo nesse sentido, busque ao menos alguma resposta, ainda que seja não. Olha, não consegui, eu não vou ter como fazer, eu peço perdão. É muito mais bonito do que o seu silêncio. Porque o silêncio, ele pode ser algo que vai trazer uma expectativa de uma família que depende totalmente de outras situações. Sabe? Nós, por exemplo, nós estamos até aqui por graça e misericórdia do Senhor, e Deus tem nos sustentado a cada dia. Mas quantas e quantas promessas já não foram feitas a nós? Quantas e quantas palavras de ajuda? Quantas e quantas pessoas se dispuseram? Não, estamos juntos, estou contigo, e ficou nisso. Então, querido, isso o que traz a um coração de uma família? Traz primeiro, às vezes, uma ansiedade de uma resposta que não vem, ou traz uma tristeza, ou traz a incredulidade, é a pior das coisas. E dependendo de onde isso vem, e eu falo isso com muito temor e tremor, isso pode colocar em xeque, até dependendo da família e das situações, famílias que às vezes estão tentando ali, ou então não conhecem a Cristo, ou não têm um coração ainda, traz uma frustração tão grande que às vezes a pessoa vai direcionar isso para o lugar errado. Tá vendo? Aquele irmãozinho falou uns negócios lá que e de repente não fez, sabe? Isso é muito ruim. O que você pode fazer então no meio de tudo isso? Se você vê que a situação, respira fundo. Não, eu quero tanto ajudar o Maurício, sei que a situação dele é crítica, a situação dele, da Ellen, do Lucas, é crítica. Então, mas peraí, deixa eu ver, eu tenho como. Se eu tenho como, eu vou dar essa palavra, eu vou correr atrás, eu vou ver alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou retornar para eles e falar que eu não consigo, sabe? Porque isso é algo que traz um alento ao coração da família, ainda que não tenha um caminho. Porque às vezes a família até para de buscar algumas situações porque ela fica guardando ali uma outra resposta. Você não tem que ficar dando tiro para todo lado. E você tem ali um caminho. Não, mas a pessoa me falou que vai poder fazer isso, que vai ajudar, e a gente vê agora esperança de resolver uma situação do Lucas, e aí fica por isso, você para. E às vezes tem outras pessoas envolvidas, e as outras pessoas, e aí? O que aconteceu? Oh, não, nós estamos aguardando aí, estamos aguardando. A gente sabe que a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança vem dele, e é ele quem faz o querer e o efetuar nas nossas vidas. Mas há pessoas que, quando se compromete, só para aquela esperança, e você fica às vezes, será que é o Senhor que está conduzindo tudo isso? Será que Ele está permitindo agora? E vamos dar mais um passo, vamos avançar, e aí, o que a gente vai poder fazer? E de repente, pessoas não dá mais nenhuma resposta, não retorna teus chamados ou ligações,
não dá nenhum tipo de coisa porque ela tem outros. E a gente entende, queridos, todo mundo tem as suas prioridades. Só que cuidado para não defraudar o coração de famílias que esperam, de famílias que estão ali e que têm, às vezes, não digo uma expectativa, mas quando ela ouve isso, pode ser um sopro de esperança, de um caminho em que pode ter uma solução para algo que eles estão vendo ali que tem uma urgência, não é verdade? Então, busque, assim como a palavra de Deus, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso, a palavra de Deus fala que vem do maligno. Então, se tem algo, faça algo por essa família. Qual que é a solução? Você não precisa ser o salvador da pátria. Mas se você se propõe a ajudar, ajude. Ajude quer seja com pouco, porque o pouco Deus multiplica, Ele abençoa. Estava lendo aqui, a gente leu o Evangelho de Mateus nesse mês de fevereiro, e o Evangelho de Mateus traz muitos milagres do Senhor, né? O deles traz a multiplicação dos pães e peixes. Em 2 episódios o Senhor fez isso com a multidão, sabe? E não quer dizer que precisou de muito, mas aquilo pouco ele fez multiplicar. Então, se você se compromete com uma família, querido, tenha a consciência que aquela família, às vezes, ela está contando e Deus vai fazer multiplicar, quer seja com pouco, quer seja com muito, quer seja, às vezes, com uma refeição. Não, queridos, duas coisas muito importantes, né? Eu tive um colega muito especial, o Marco, que ele compartilhou algo com a gente, assim, né? Que foi lindo. Ele fez um compromisso, ele falou: Maurício, eu quero poder abençoar a vida do Lucas dessa maneira e tal, e eu vou fazer isso por 1 ano. E ele cumpriu isso por 1 ano. E no último período ele falou: Maurício, eu estou cumprindo aqui meu último coisa, no meu compromisso que eu fiz com vocês. Eu só pude agradecer, falar: Marco, eu te agradeço de coração, que você abençoou a gente de uma forma programada, de uma forma maravilhosa, sabe? Então não faça promessas mirabolantes, faça aquilo que você pode, sabe? E isso já vai abençoar a gente mais, vai abençoar as famílias demais, sabe? Isso é muito importante, a gente teve um período agora, né? O último período que o Lucas ficou internado, nos últimos 42 dias, e Deus usou muito a vida dos irmãos da Igreja Batista Montserrat de várias maneiras, na oração, no cuidado, no carinho, a gente se sentiu assim, pertencente ao corpo, de uma forma tão especial, que os amados irmãos nos acolheram, e assim, um amor, por muitas das vezes até constrangedor, porque às vezes a gente olhava a situação e as pessoas falavam assim: não, nós vamos abençoar. Cara, a gente recebeu o cuidado da nossa casa, na limpeza da nossa casa. Irmãos, famílias que faziam refeições, cara, refeições maravilhosas, deliciosas, e traziam pra gente com um bilhetinho carinhoso. Vocês não tem noção do quanto que isso é especial, do quanto que isso foi maravilhoso pra gente. Não foi riquezas, não foi um valor de dinheiro, não foi uma coisa assim: nossa, eu estou botando tantos milhões, sei lá quanto na conta. Não, uma refeição, gente. E uma refeição feita com amor, que coisa mais gostosa, cara. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda que Deus nos deu, sabe? A gente se sentiu tão amado, que fica difícil da gente até falar um pouco sobre isso sem ficar emocionado, sem sentir a presença do Espírito Santo. Mas cada refeição e cada bilhetinho que vinha com uma expressão de amor, gente, como que isso é maravilhoso. Às vezes você fala: não tem recurso, você pode dividir um prato de comida, você pode preparar um bolo e levar para essa família, você pode, sabe, deixar um bilhetinho ali com palavras de amor, com palavras, sabe, que vão abençoar a vida dessa pessoa. Então, tem caminhos, querido, tem caminhos. Então,
primeiro, cuidado com as palavras. Segundo, cuidado com as promessas, né? Terceiro cuidado aqui para a gente poder fechar, queridos, cuidado com o comprometimento. E aí envolve um pouco, eu sei que envolve um pouco daquilo que eu já falei, mas há pessoas que se comprometem com as famílias de alguma maneira e no meio do caminho elas simplesmente desistem ou então não dão uma satisfação para a família. A família às vezes está ali, né? A história continua, a saga continua, as necessidades continuam, sabe? E com isso, às vezes a família ela vai tentar buscar de outras maneiras, sabe? Então o que eu posso dizer para você? Assim como esse meu colega Marco, assim como outras pessoas, você faz um compromisso, bota lá um bilhetinho, bota alguma coisa, fala, não, eu fiz um compromisso aqui, que seja ou R$ 1 por mês, que seja um bolo, que seja um abraço, um carinho, sabe? Não é um montante, mas é um compromisso. Porque enquanto a gente segue nessa jornada, há muitos desafios, muitas coisas. E no meio desse desafio, Deus usa o seu corpo, Deus usa de várias maneiras para que a coisa aconteça. Mas uma família típica, a última coisa que ela precisa no meio desse processo são mais preocupações, sabe? E preocupações com a falta de compromisso com aqueles que não tinham nem obrigação de fazer o compromisso, mas fizeram. Isso é ruim, né? Então o que você pode fazer? Se você não precisa assumir um compromisso, mas se você assumiu, segue lá, vai com todo carinho, todo amor, sabe? Segue firme com aquilo, cumpra a tua palavra. Isso é bonito demais, não só para nós, mas qualquer situação da sua vida. Mas tem esse cuidado, sabendo que do outro lado há pessoas que dependem dessa situação, sabe? Então é isso. É um outro cuidado que eu trago muito assim, né? Cuidado com as suas expressões diante de uma situação, né? Às vezes as pessoas têm as expressões mais diferentes possíveis diante de tudo, né? E as impressões, e assim, a gente já acostumou com tudo isso, né? Mas há momentos em que a gente olha assim, né? E fala, meu Deus do céu, como que isso é possível? Mas que eu digo assim de todo coração, tenha sempre um olhar de amor, tenha sempre um olhar de carinho, cuidado, porque parece que não entende do outro lado aquela criança, ainda que dentro das suas necessidades específicas, ela entende o que está acontecendo ao redor, ela entende. Então, um olhar condenatório, uma expressão, uma fala ruim perto, né, ou junto dessa família, ou junto dessa criança, você pode evitar, né? Então tenha cuidado com a expressão do olhar, com a forma como vai fazer, e você pode chegar com alegria, entendendo que há uma bênção ali, entendendo que é um presente que Deus deu, entendendo que no meio daquela família, essa família foi abençoada com uma criança ou com um ente querido que está ali enfrentando suas debilidades, mas que entende o Senhor em tudo isso, sabe? Às vezes tem família que não, que você entendendo Cristo, você chega no meio de uma família que ainda não entendeu o Evangelho, não entendeu o seu propósito, e aí no meio disso tudo você chega com uma expressão diferente, com uma coisa assim, uma certa repulsa. Não faça isso, faz isso não faz isso não.
mas chega com amor, chega com carinho, né? Busque trazer naquele momento ali a alegria do Senhor e bendizer o nome do Senhor em todo esse tempo. Então, nesse dia mundial das doenças raras, esse é um recadinho que eu queria trazer. Quero agradecer todo o carinho que a gente sempre recebe em torno do Lucas e que Deus possa abençoar não só o Luquinhas, o nosso raro, mas possa abençoar todos, cada um na sua especificidade, cada um da forma como Deus criou, mas vocês são raros, mas são mais do que especiais, principalmente não só aos olhos dos pais, da família, mas aos olhos de Deus, porque da forma como vocês são imagem e semelhança do Senhor. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, são caminhos a qual Deus nos permite viver para bendizer, glorificar o nome dele. Então, fica assim, queridos, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.